A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, como já foi divulgado, nós vamos estar falando sobre a mecânica da salvação, o mecanismo de salvação como apresentado na Bíblia Sagrada, como nós entendemos à luz da Bíblia, né? E esse nosso entendimento, que é um entendimento majoritário no meio evangélico, é chamado tecnicamente, academicamente, de arminianismo, né? Vamos lá. Essa mecânica da salvação, ela compreende 5 pontos. A mecânica da salvação, ela invariavelmente, ela sempre envolve esses 5 pontos. É difícil fugir deles no sentido de ver alguma coisa a mais, né? Porque tudo mais que a gente poderia falar sobre a mecânica da salvação, o mecanismo da salvação, de alguma forma, está embutido em algum dos 5 pontos, né? Então, 5 pontos sintetizam perfeitamente todo o processo, toda a mecânica, todo o mecanismo da salvação. Tudo aquilo que ocorre nos bastidores do nosso processo de salvação, né? A nossa realidade, antes de virmos a Cristo, o que ocorre quando nós estamos vindo a Cristo, como se deu, como se dá esse processo, né? E nós temos o processo tanto em seu sentido passado, quanto no seu sentido presente, quanto no seu sentido futuro. Porque a salvação, ela tem 3 tempos, né? A gente vai encontrar na Bíblia versículos dizendo que nós fomos salvos. Nós vamos encontrar na Bíblia também textos afirmando que nós somos salvos, bem como encontramos na Bíblia textos dizendo que nós seremos salvos. Isso não é uma contradição, porque a salvação tem passado, presente e futuro. Nós fomos salvos, justificação, regeneração, justificação. Nós somos salvos, santificação. Seremos salvos, glorificação. Glorificação, que é o final desse processo todo, né? Bem, e tudo isso envolve essa mecânica toda que é bem apresentada, bem sintetizada nesses 5 pontos, né? O primeiro ponto, que é aquele em que praticamente não há divergência em todos os ramos do protestantismo, né? Nós temos, claro, como eu disse ontem, no meio evangélico, entre muitos, mas que se deve a uma má compreensão da mecânica da salvação e não uma posição que é assumida oficialmente como fruto de uma reflexão sobre o assunto, uma convicção. Não é mais por falta de um conhecimento melhor sobre a doutrina bíblica a respeito da mecânica da salvação, né? Como eu disse ontem, a única denominação, o único grupo cristão no planeta Terra que oficialmente é semipelagiano, né, é a Igreja Ortodoxa, é a única, né, que inclusive não usa o termo pecado original, usa o termo pecado ancestral, né? Afirma categoricamente que o ser humano tem em si mesmo resquícios da imagem de Deus suficientes para que ele possa, por si mesmo, responder positivamente ao chamado divino para a salvação, né? Isso é semipelagianismo, né? Então, é a única corrente que oficialmente tem esse posicionamento, né? Todos os demais grupos não, nem mesmo a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem, obviamente, detalhes no seu processo de salvação que não se coadunam com aquilo que nós cremos, porque entendemos à luz da Bíblia que, muito ao contrário, está distante daquilo que assevera, que afirma a palavra de Deus. Mas, em relação a esse ponto, nós só podemos dizer que ela é semipelagiana, apesar de nós podermos afirmar que existe um certo, vamos dizer assim, espírito pelagiano na Igreja Católica a partir do momento que há uma supervalorização das obras. A Igreja Católica ela é complicada pelo seguinte, nesse ponto, né? Porque a Igreja Católica ela divide o perdão dos pecados da consequência dos pecados, né? Bem, a gente também entende que existe o perdão do pecado e existe a consequência do pecado, né? Mas eles dividem no seguinte sentido, né? Eles creem que, através do sacrifício de Cristo, você é perdoado dos seus pecados.
mas você ainda tem as consequências do seu pecado que devem ser vivenciadas aqui na Terra. Então, as obras que você faz, né, as penitências que você paga, né, inclusive as próprias indulgências, que são um tipo de penitência, elas servem não para perdoar o seu pecado, mas para, vamos dizer assim, quitar o seu débito em relação às consequências do pecado, em relação às consequências do seu pecado aqui na Terra, né? É uma coisa meio difícil para a gente entender, principalmente quando a gente analisa pela primeira vez, mas a razão pela qual o católico ele paga aquelas penitências é não para ele não ir para o inferno, não é isso. Ele paga as penitências para quando ele falecer, ele vai ter o seu débito em relação às consequências do pecado pagas, e aí ele não vai dar um pulo no purgatório antes de ir para o céu. Entendeu? Ele vai direto para o céu. Ele vai direto para o céu, né? E os santos eles têm um excesso de obras, né? Inclusive, baseado nesse excesso de obras, esse tesouro de obras, a Igreja Católica oferecia indulgências a cada 50 anos. Aquela coisa do jubileu, como tem no Antigo Testamento. Então, a cada 50 anos, ela decreta indulgências para quitar esse débito, né? Uma grande quantidade de débitos que a pessoa tem em relação às consequências do pecado, para quem não vá para o purgatório, né? Ou se for para lá, fique o mínimo de tempo possível. E ele administra essas indulgências de onde? De onde ele vai tirar isso? Ele vai tirar do tesouro das boas obras dos santos. É a igreja que administra isso. Porque os santos eles têm obras suficientes para quando morrer direto para o céu e ainda sobra. Então, esse excesso é administrado pela igreja, que a cada 50 anos proclamava indulgências, né? Então, o que acontece? Ele paga penitência para isso. E quanto ao perdão dos pecados, ele é pelo sangue de Jesus, mas aí vem a questão da importância da missa para o católico, né? Para o católico, Jesus é, toda semana, sacrificado de novo, né? Porque na missa, Jesus está presente ali, né? No pão, que é a hóstia lá, e no vinho, né? Jesus está presente ali. De forma corporal mesmo, eles creem nisso, né? A transubstanciação, né? Porque Jesus disse, isto é o meu corpo, né? Então, para ele, é preciso que o crente, o católico, ele vá para a missa toda semana. Para quê? Para perdão dos seus pecados. Você percebe? Para ele garantir a sua salvação, ele tem que semanalmente ir à missa. Entendeu? Se ele vai religiosamente à missa e participa lá da missa, né, da hóstia, da Eucaristia, lá da hóstia, no caso, ele não toma o vinho. Quem toma o vinho é o sacerdote. Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque a Igreja Católica fez separação, porque o nosso assunto aqui é arminianismo, né? Mas eu estou aqui mostrando as diferenças, né? E a gente fala poucas vezes do catolicismo, mas existe essa diferença. Então, o católico, se ele vai toda semana na missa e participa lá da hóstia, né? Então, ele está participando do corpo de Cristo. Então, ele está garantindo a sua salvação pela obra de Cristo, não baseado nos seus méritos, mas baseado na obra de Cristo. Porém, as obras são importantes para que ele não faça esse percurso para o céu passando pelo purgatório. Entendeu? Passando pelo purgatório. Assim como as crianças que não eram batizadas, né, iam lá para um limbo que inventaram, que depois o Papa acabou com isso, né? O Papa Bento XVI acabou com esse lugar, que as crianças iam lá, tinha um nomezinho específico, né? Então, o que acontece? É para isso que eles fazem a penitência, para eles não irem para o purgatório ou se irem passarem
o menor quantidade de tempo possível. Inclusive, quando um parente morre, eles ainda fazem penitências, não só por eles, mas pelos parentes, para que eles saiam o mais rápido possível do purgatório para estarem logo no céu. Isso é crença católica. Isso é crença católica. Então, o católico vai dizer que ele é salvo pelos méritos de Cristo. É pela graça. Ele vai dizer que não é salvo pelas obras. Ele vai dizer que essas obras são em relação às consequências do pecado, as consequências terrenas, que a gente tem que pagar aqui na Terra ainda. Se a gente não pagar na Terra ainda essas consequências, quando a gente morrer, a gente não vai para o inferno, mas vai para o purgatório. Passar lá o tempo que for necessário para terminar de pagar isso, para então ir para o céu. Entende? Então é assim que pensa o católico, né? E o católico crê no pecado original, né? Diferentemente do ortodoxo, crê no pecado ancestral. Ele crê que o ser humano não tem condições de si mesmo de vir para Deus, mas através de uma ação da graça de Deus, ele pode vir. Ele crê que essa ação da graça já está manifestada sobre os seres humanos, né? Já foi dada essa graça a todos, né? Então, veja, a teologia católica tem várias peculiaridades, né? Os sacramentos têm uma importância enorme para eles, né? E os sacramentos deles não são apenas dois, né? Que nós, no nosso caso, chamamos de ordenanças. Eles têm outros sacramentos, né? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nós, protestantes, né? Não há divergência em relação ao primeiro ponto. O primeiro ponto é o que a gente chama de depravação total, o que historicamente recebe o nome de depravação total. E que eu, particularmente, nos últimos tempos, tenho preferido chamar de corrupção total, né? No meu livro, na época que eu escrevi ele, há 4 anos, ele foi lançado há 3 anos, foi lançado em abril de 2017, mas ele foi escrito, entregue à CPAD no final de 2016, né? Ali no segundo semestre de 2016. Quando eu escrevi esse livro há 4 anos, eu coloquei o termo depravação total porque é o termo clássico, termo histórico para se referir a esse ponto da doutrina bíblica a respeito da mecânica da salvação. Porém, talvez hoje eu não usasse esse termo, eu usasse o termo corrupção total. Porque, como eu vou explicar no próprio capítulo do meu livro em que eu falo sobre a depravação total, é um termo muito mais didático, porque o termo depravação hoje ele tem um sentido popular que foge um pouco daquele sentido original quando ele foi usado. Quando a pessoa ouve o termo depravação, ela pensa que a referência aí é a uma corrupção profunda. Profunda em que sentido? Depravação total parece que todos os seres humanos, parece que está dizendo para nós, o termo depravação total, que todos os seres humanos são profundamente, intensamente corrompidos. Quando não é essa a doutrina da corrupção total do gênero humano, ou depravação total. Esse total não diz respeito à intensidade da corrupção ou da depravação, né? Diz respeito à abrangência, ao alcance. É total porque alcança todos os seres humanos e compreende tudo no ser humano. Vou repetir, ela é total porque ela abrange todos os seres humanos e ela compreende também, abrange também tudo no ser humano, ou seja, espírito, alma, corpo, tudo isso foi afetado pelo pecado. Agora, claro, alguns seres humanos são mais corrompidos do que outros. Isso é um fato, né? Tem aqueles que, como Paulo fala, escrevendo a Timóteo, já tem a mente cauterizada, né? O termo que aparece ali no original grego dá a ideia de uma coisa que foi queimada, uma pele que foi queimada ao ponto de perder a sensibilidade, né? Quer dizer, a pessoa chegou a um ponto realmente de total insensibilidade, né? Então, tem pessoas que têm a mente cauterizada. Tem pessoas que são tão intensamente corrompidas que nem mesmo a sociedade sem Deus, em sua esmagadora maioria, suporta essa pessoa. E, inclusive, há leis que levam essas pessoas para as cadeias, para o isolamento social. Por quê? Porque não dá para conviver com essas pessoas, porque elas cometem atos que desestabilizam a sociedade, né? Desestabilizam a sociedade, a vida em sociedade, né?
Então, veja, algumas pessoas são mais intensamente depravadas ou corrompidas do que outras. Mas todos são corrompidos pelo pecado. Todos os seres humanos. E tudo em cada ser humano é corrompido, é afetado pelo pecado. Ok? Pastor André, eu não estou te vendo aqui, mas você está me vendo, está tudo bem, né? O som, a imagem, está tudo normal, né? Pastor André? Pastor André, está tudo bem aí? Podemos continuar? Ok, então vamos lá. Já recebi uma mensagem dizendo aqui que está tudo normal. Vamos continuar. Então, o primeiro ponto. Ok, obrigado. O primeiro ponto é a corrupção total do gênero humano. Foi afetado pelo pecado. Pelo pecado. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou ele perfeito, né? Eclesiastes vai dizer que Deus criou o homem reto, Yeshar, ali no hebraico, mais ou menos assim a pronúncia em hebraico. Mas aí ele acabou usando mal o seu livre-arbítrio e, usando mal o seu livre-arbítrio, escolheu conhecer como é que era viver longe da vontade de Deus, tomar uma atitude longe da vontade de Deus, um posicionamento longe da vontade de Deus, e assim ele corrompeu-se, e essa corrupção estigmatizou a sua natureza, e ele passou a gerar, obviamente, os seus descendentes conforme a sua nova natureza que ele tinha, que era não mais perfeita, mas era corrompida. Corrompida. Quando Deus criou o ser humano, ele era perfeito. Gênesis 1:31 diz que Deus, quando termina a sua obra da criação, ele diz que tudo que ele tinha feito era muito bom. Muito bom. É interessante quando a gente lê a narrativa da criação em Gênesis 1, a gente percebe que Deus vai criando as coisas e vai parando para analisar aquilo que tinha feito até aquele momento, como um artista que está construindo a sua obra, né? E aí ele cria algumas coisas, para e diz, está bom, e continua. Aí daqui a pouco para e diz, está bom. Aí continua criando. Daqui a pouco para e diz, está bom. E quando ele termina, e a última coisa que ele criou foi a obra-prima da sua criação, que foi o ser humano, ele não diz mais que as coisas estavam boas. Ele diz que tudo estava muito bom. E ele tinha criado o ser humano. Então, o ser humano era muito bom. Era muito bom. Mas aí ele, dentro do livre-arbítrio que Deus lhe concedeu, e Deus lhe concedeu o livre-arbítrio por quê? Porque Deus é amor, não é verdade? A Bíblia diz, está escrito na Bíblia Sagrada mais de uma vez, o apóstolo João assevera isso na sua primeira epístola mais de uma vez, que Deus é amor, né? E só pode haver amor se há relacionamento, não é verdade? Alguém pode até dizer, ora, se Deus em sua essência é amor, como diz o apóstolo João, e Deus é imutável, quer dizer, ele nunca muda, então ele eternamente é amor em sua essência, ele sempre foi amor em sua essência. E houve um tempo em que só ele existia, porque antes dele nada existiu, e tudo que existe veio dele, né? Ele é eterno, sempre eterno. Não teve começo e não terá fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, né? Ele compreende o tempo e está fora do tempo. Ele sempre existiu. Ele não simplesmente existe, ele é, né? Eu sou o que sou, né? Então, isso significa dizer que houve um momento em que só ele havia. E como é que ele pode ser amor desde sempre? Se só é possível haver amor se existe relacionamento. E teve um momento, por assim dizer, né, porque a gente está falando de eternidade, houve um momento, por assim dizer, para usar um termo impróprio aí, mas, enfim, a gente não tem um termo melhor para descrever, houve um momento, né, em que só ele havia. Como é que ele pode ser desde sempre amor, se houve um momento em que só ele havia, então não existia um outro ente com o qual ele pudesse se relacionar para que existisse um relacionamento, para que o amor existisse? Como é que ele pode ser em sua essência amor? Porque Deus em sua essência é relacionamento.
Como assim, pastor Silas? Nós devemos nos lembrar que a Bíblia nos apresenta Deus como ser triuno, né? Deus é uma unidade composta, por assim dizer, né? Os termos humanos são insuficientes para descrever essa realidade transcendental. Deus é um só, é um só. Mas também três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um único ser, né? Nós não somos triteístas, nós somos monoteístas, né? Não dá para explicar isso perfeitamente com os argumentos humanos, com a linguagem humana, porque estamos falando de algo transcendental, né? Não dá, com a nossa linguagem limitada, a gente descrever isso perfeitamente. Mas fato é que Deus é, por assim dizer, uma unidade composta. Por assim dizer, né? Então significa dizer que dentro dele já havia relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por toda a eternidade, desde toda a eternidade, vivem, melhor dizendo, vivem num relacionamento perfeito e harmonioso, onde transborda o amor. Porque esse relacionamento é perfeito e harmonioso. Por isso que é amor, porque Deus em si é relacionamento. Percebe? Deus não era um ser que vivia isolado, sozinho, e aí triste porque ele vivia murmurando de si mesmo para si mesmo, no vazio da eternidade. Ele resolveu criar seres para se relacionar, para então se compensar emocionalmente, para resolver os seus problemas emocionais e existenciais. Não. Deus se basta em si mesmo. Ele é um relacionamento perfeito. Deus não vivia em solidão. Ele não é solidão, ele é relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo, desde toda a eternidade, formando numa unidade perfeita um único ser. Veja que coisa profunda, né? Que a Bíblia nos apresenta. E aí, esse ser, porque transbordava amor, não é porque era um ser não resolvido que precisava criar outros seres para tentar resolver os seus problemas emocionais. Não é isso. É um ser totalmente resolvido. E mais do que isso, um ser que transborda amor. E porque ele transborda amor, porque ele é amor, ele transborda amor, ele resolve criar outros seres para manifestar a eles o seu amor. Não é algo lindo? É isso que a Bíblia nos apresenta de Deus. Deus é amor. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E veja o carinho de Deus. Quando ele cria o ser humano, ele prepara toda a terra, um jardim, para colocar o ser humano ali. Veja o carinho que ele tem pelos seres humanos. Né? O carinho que ele tem. E quando ele faz o ser humano, ele faz diferente do que ele havia feito. Né? Nós não temos ali a narrativa da criação dos anjos, né? Alguns que tentam encontrar ali, quando a Bíblia fala de criação ali das coisas que estão no céu, corpo celeste e tal, acham que ali é alguma referência a anjos, mas eu não consigo ver dessa forma, eu acho um pouco forçado, né? E fato é que lá em Jó há um texto que diz que os filhos de Deus já cantavam quando Deus ainda estava criando as coisas, quer dizer, anjos foram criados antes, né? E afinal, quando Adão e Eva são criados, surge ali Lúcifer, né? Que é um anjo caído. Se é um anjo caído é porque os anjos existiam antes e houve uma queda antes de Lúcifer, não é verdade? Então os anjos foram criados antes. A Bíblia não nos dá detalhes de como eles foram criados, mas a Bíblia nos dá detalhes de como Deus criou o homem. Quando Deus criou todas as coisas no universo que nós conhecemos, ou que não conhecemos ainda totalmente, mas que está aí, que foi criado por ele, tempo, espaço, matéria, tudo isso que nós conhecemos e que estamos inseridos nele, nesse contexto. Quando Deus criou tudo isso, ele apenas disse, apareça, surja, haja. Mas quando ele foi criar o homem, a última coisa que ele criou, na sua obra da criação, a sua obra-prima, que ele criou para governar como bom mordomo essa terra, esse universo, sob, claro, a orientação de Deus em comunhão com ele, ele não disse, apareça o ser humano.
Não foi como quando ele criou os cavalos. Apareçam os animais do campo, apareçam os animais que se rastejam, apareçam animais da água, animais que voam. Não. Apareçam árvores, não. Ele, com suas próprias mãos, pegou do pó da terra, né, e fez como um escultor, fazendo a sua obra, o corpo humano, e soprou naquela sua obra, soprou algo dele para o ser humano. E aquele homem, aquele novo ser foi feito alma vivente ali, naquele sopro, né? Aquele sopro divino. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja que nenhuma outra obra da criação tem o que nós temos. O cachorro não foi feito à imagem e semelhança de Deus, o cavalo não foi feito à imagem e semelhança de Deus, a árvore não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Existem 3 níveis de vida, né? Os filósofos gregos chamavam os escolásticos chamavam de alma, né? Ou vida. 3 níveis de vida. Você tem, aqui na nosso universo, você tem a vida vegetal, como é conhecida. Depois você tem um nível superior, que é a vida animal. E depois você tem a vida humana, que é o nível mais alto da nossa vida aqui na Terra, né? No universo. A vida no nível vegetal, claro, o termo se refere às plantas. Hoje em dia, quando a gente usa o termo vegetal, se refere às plantas. Mas o termo vegetal não é um termo que é usado especificamente para se referir às plantas, mas ele se aplica às plantas porque as plantas são o melhor exemplo desse tipo de vida, né? A planta tem vida, né? Quando a sementinha brota lá, a raiz fica procurando umidade, água no solo para se alimentar. E o caulezinho sobe e vai procurando o quê? A luz, para depois aparecer as folhas para fotossíntese, para se alimentar. E a planta, ela absorve gás carbônico e joga fora oxigênio. O inverso do que a gente faz, né? A gente joga para dentro oxigênio e joga para fora gás carbônico, né? Então, veja, é uma vida. É uma vida. Mas é uma vida no nível inferior. Mas é uma vida, né? O animal tem a vida vegetal nele, mas tem algo a mais. Ele tem também a vida instintiva, né? E alguns instintos de alguns animais são tão apurados que às vezes parecem com sentimentos humanos, mas não são sentimentos humanos, né? Nunca vão ter a profundidade de um sentimento humano, nunca, de forma alguma. Mas, enfim, o animal tem essa vida vegetal, né? Ele tem. E o ser humano tem a vida vegetal e a vida animal nele, mas ele tem algo que nenhum desses outros níveis de vida tem. O que é a vida vegetal? A vida vegetal é o seguinte: agora mesmo vocês estão me assistindo. E neste momento o coração de vocês está batendo. Ele está batendo porque vocês mandaram alguma ordem assim para ele bater? Se vocês se esquecerem que o coração tem que bater, ele vai parar de bater? Não, ele vai bater normalmente. Vocês respiram sem parar para pensar que estão respirando. Os seus órgãos estão funcionando normalmente, as suas células, sem que você mande comandos, né? Tipo assim, comandos que você idealiza, pensa e joga para dentro de você, né? Introjeta para que então as coisas funcionem dentro de você. Não, isso funciona normalmente. Isso é o que? A vida vegetal. Inclusive, quando a pessoa está praticamente morta, só com alguns órgãos funcionando, o que é que os médicos dizem? Ele está vegetando. Entende? Isso é a vida vegetal. Agora, a vida animal é algo que vai além disso. Tem instintos também. O ser humano tem isso? Tem também. Além da vida vegetal, ele tem a vida instintiva, né? Ele tem um instinto de sobrevivência, ele tem um instinto sexual, né? Ele tem tudo isso. Mas o ser humano tem algo mais do que isso. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele tem algo que vai além desses outros níveis de vida, né? Ele tem vontade, emoções, ele tem intelecto, ele tem uma consciência moral, um espírito, espiritualidade, né? Ele tem tudo isso, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, Jesus diz em João capítulo de número 4. Então, se a Bíblia nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus,
Então, essa imagem e semelhança não diz respeito à compleição física, não diz respeito ao nosso corpo físico. Lembre-se que Jesus disse que Deus é espírito, lá em João capítulo 4, e lá em Lucas 24, quando ele aparece ressuscitado aos seus discípulos, né, ele diz que ele não é um espírito, porque um espírito não tem ossos e carne como ele tem. Porque eles pensaram assim, não é Jesus, é o espírito dele. Ele disse, não, toque e veja que sou eu, porque o espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então, quando a Bíblia diz que Deus é espírito, o que é que ela está querendo dizer? Quando diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que a nossa semelhança com Deus não diz respeito à nossa compleição física. Diz respeito à nossa substância imaterial. Veja, Deus é espírito, mas isso não significa dizer que Deus não pode se manifestar de forma corpórea. Claro que ele pode. Você tem as teofanias no Antigo Testamento, as manifestações físicas de Deus. Você tem o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus, por ocasião do batismo dele. Você tem o próprio Jesus encarnado, Deus feito homem. Deus pode se manifestar da forma que ele quiser, ele é Deus. Mas ele é espírito. A questão não é se Deus pode se manifestar de forma corpórea ou não, de forma física ou não. Ninguém está discutindo isso. Mas a questão é que Deus é espírito. Não é verdade? É isso que Jesus afirmou. É isso que afirma a palavra de Deus. Então, se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, a nossa imagem e semelhança de Deus diz respeito não à nossa compleição física, repito, assevero, enfatizo, mas diz respeito à nossa substância imaterial. E por que aparece o termo imagem e semelhança? Imagem e semelhança não é uma referência a duas coisas distintas, mas de alguma forma interligadas. Não. Isso é um paralelismo hebraico muito comum na linguagem hebraica. É uma expressão idiomática, é um idiomatismo, é uma idiosincrasia idiomática. Né? Nós temos o paralelismo sinonímico no hebraico, nós temos o paralelismo antitético no hebraico, enfim. Temos o paralelismo sintético no hebraico, enfim. Imagem e semelhança são termos, em sua essência, idênticos em seu significado, que são usados lado a lado para reforçar uma mesma ideia. Como quando Jesus diz assim, em verdade vos digo. Né? Ali no original é amém, amém. Né? Isso é o quê? É um paralelismo hebraico. É um idiomatismo, é uma expressão idiomática hebraica, é uma idiosincrasia, vamos dizer assim, uma característica própria do idioma hebraico. Né? Ainda mais nos dias de Jesus. Então, imagem e semelhança nada mais é do que a Bíblia enfatizando que nós fomos feitos à semelhança de Deus. Ok? E aí, vamos lá. A Bíblia fala de ouvidos de Deus, olhos de Deus, boca de Deus, sim, mas isso são antropomorfismos. A linguagem humana sendo usada para tentar descrever uma ação divina. Quando você está dizendo que Deus está atentando para o que você está pedindo, atentando para o que está acontecendo, você diz que Deus ouviu. Né? Quando Deus, você está querendo dizer que Deus está vendo aquilo ali, está atento àquilo ali, você diz os olhos de Deus. Quando você diz que Deus está se comunicando, você diz a boca de Deus. Mas não é que Deus tem cílios, que Deus tem íris, que Deus tem amígdala, língua, nada disso. Né? Se ele quiser, se manifesta de forma corpórea, ele é Deus. Como já fez isso. Porém, ali é apenas uma linguagem antropomórfica, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? E quando diz que Deus não é homem, está se referindo também nesse sentido de que Deus não tem essas características humanas, né? Não é só em relação à nossa imperfeição. A nossa semelhança com Deus é em relação à substância imaterial. Veja na Bíblia, que você encontra as emoções de Deus. Deus se alegra, Deus se ira, Deus ama, Deus se entristece. Nós também. Um cachorro não tem isso. O instinto dele, quando ele é muito apurado, em alguns animais é mais apurado, se aproxima um pouco da emoção humana, mas não chega à profundidade da emoção humana. Não chega à profundidade e complexidade da emoção humana. A vida instintiva não chega a esse nível. Né?
Nós temos emoções profundas, complexas. Né? Você encontra na Bíblia que Deus, ele é sabedoria. Né? E você vê que nós temos conhecimento, nós temos faculdades mentais, um termo que hoje é menos utilizado do que no passado, mas nós temos razão, nós temos intelecto. Né? Lá em Isaías capítulo 1, Deus diz, vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos. Deus não pode dizer isso para um gato, vinde e arrazoemos, a não ser que ele dê capacidade ao gato para ele poder argumentar. Como ele deu capacidade para aquele animal lá falar com Balaão, naquele momento. Né? Mas o animal não tem essa condição. Deus pode dizer para o homem, vinde e arrazoemos, ou seja, vinde a razoar venha, apresente as suas razões e eu vou então contra-argumentar e a gente vai chegar ao denominador. Deus não pode dizer isso para o macaco. Né? Deus pode dizer isso para o ser humano. Né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem vontade. Nós temos também volição. Né? Vontade não é razão, nem é emoção. Né? Isso fica muito claro naquelas situações em que nós estamos diante, vamos dizer assim, de uma bifurcação no caminho e a nossa emoção diz que o melhor caminho é o da direita e a nossa razão diz, digamos, que o melhor caminho é o da esquerda. E aí, o que vai fazer com que você decida que caminho você vai tomar, o da direita ou da esquerda? O que vai definir isso? O que vai definir é uma terceira coisa, que não é nem a tua razão, nem a tua emoção. É o quê? A tua vontade, a tua volição. Que vai dizer que não, é melhor tomar o caminho da razão, apesar de a minha emoção estar dizendo outra coisa. Ou então, eu vou dizer, não, eu vou tomar o caminho da emoção, apesar de a razão estar dizendo uma coisa totalmente diferente. Então, veja, nós temos tudo isso, nós temos consciência moral que os animais não têm. Nós temos o espírito, nós podemos nos relacionar com Deus. O espírito envolve justamente a consciência moral e essa conexão com o mundo espiritual. Né? Nós temos tudo isso. São dois lados de uma mesma moeda que são elementos distintos, dicotomistas, mas distintos do ser humano. Ok? Estão interligados, né? Elementos distintos, mas formando a substância e material do ser humano. Então veja, perceba. A nossa semelhança com Deus diz respeito a isso. E foi isso que foi afetado. A nossa imagem natural e a nossa imagem moral. A nossa imagem essencial e a nossa imagem acidental, como se chama na teologia, né? A imagem natural é vontade, emoções, intelecto. A nossa imagem moral, consciência, moral. Né? Então, tudo isso foi afetado pelo pecado. Quando a gente diz que a queda afetou o ser humano, a gente está querendo dizer que afetou isso tudo. Cada um desses pontos da nossa substância material foi afetado pelo pecado. Mas não só isso. O nosso corpo também foi afetado pelo pecado. Foi afetado pelo pecado. A Bíblia fala de morte. Morte na Bíblia tem o sentido de separação, de alienação. A Bíblia diz que o salário do pecado, o resultado do pecado é o quê? A morte. Morte física, morte espiritual, antes de tudo morte espiritual, morte física e morte eterna. Né? Se você está morto espiritualmente, significa dizer que você está alienado de Deus. Se você morre fisicamente, isso está querendo dizer o quê? Isso está querendo dizer que o teu corpo se separou da tua substância material. Deus não fez a tua substância material para se separar do teu corpo. O pecado é que provocou isso. O envelhecimento, o enfermar, a degeneração das células, a morte física, a separação do físico da substância material. Isso não estava no plano de Deus, isso é resultado do pecado. E se você morre fisicamente estando morto espiritualmente, então você morre eternamente. Separado, alienado para sempre de Deus. Então, é isso que fala Efésios capítulo 2, que diz que nós estamos mortos espiritualmente. Está dizendo que nós estamos alienados de Deus. E aí o texto de Efésios vai dizer o seguinte, né? Efésios capítulo 2, quando fala sobre essa alienação, os irmãos se lembram muito bem dessa passagem, o apóstolo Paulo, ele vai justamente falar de como o pecado afetou tudo no ser humano. Ele diz, verso 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Né?
Mundo aqui se referindo a esse sistema fomentado, alimentado pelo diabo, que tem tentáculos em toda a sociedade, devido justamente à sua abrangência global, ele é chamado, usando aquele recurso de linguagem que a gente aprende na escola, chamado metonímia, de mundo. Né? É mundo nesse sentido de sistema. Né? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, e dos pensamentos. Veja que o texto fala de desejos, vontade e pensamentos. Tudo isso foi afetado. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós éramos filhos da ira. Né? Então veja que o pecado afetou tudo. Então, um ser humano assim, né, ele não tem condições de em si mesmo vir para Deus. Ele não tem condições. E você vai ver isso claramente no texto sagrado. Né? Jesus diz, ninguém pode vir a mim se não houver antes uma ação preveniente, se o Pai não trouxer. Jesus diz, o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque o ser humano não pode vir por si mesmo para Deus, a corrupção total do gênero humano. Então é importante ter esse primeiro ponto bem solidificado, bem cristalizado. Né? O Wesley achava que esse ponto é um ponto mor da mecânica da salvação, porque se você começa com a base errada, então tudo que você construir em cima depois complica. Né? Complica, se a base já começa errada. Tem que começar com isso aí, a queda. Né? Os efeitos da queda. Então, corrupção total do gênero humano diz respeito a isso. E aí vem a segundo ponto da mecânica da salvação, que é a precedência da graça. Porque não dá para você vir a Deus por si mesmo. Você precisa da ação precedente da graça, a preveniência da graça. Não é? Aí começa a nossa divergência com nossos irmãos calvinistas, enfim, porque os irmãos calvinistas vão dizer que, justamente por causa da corrupção total do gênero humano, para que o ser humano venha a Deus, é necessária, sim, a precedência da graça. Mas eles acreditam que essa graça que precede, ela não é derramada sobre todos, ela não é oferecida a todos, ela não é concedida a todos, mas ela só se manifesta na vida de algumas poucas pessoas que Deus arbitrariamente escolheu, pelo seu próprio querer, salvar em detrimento das outras que ele simplesmente resolveu que elas se perdessem, não lhes concedendo essa graça e, consequentemente, a possibilidade de eles serem salvos. Essa graça, ela não é comum, e essa graça, segundo o ponto também de divergência, ela é irresistível quando ela se manifesta. Quando Deus manifesta essa graça precedente sobre uma pessoa, ela tem que vir de todo jeito para Cristo. Nós não acreditamos assim. À luz do texto bíblico, nós entendemos que essa graça que precede, ela é uma graça comum. Eis aí um ponto interessante. Você sabe que essa coisa de graça comum, o termo teológico graça comum, é uma invenção calvinista? É uma invenção calvinista do final do século XIX, enfatizada no início do século XX? Quando os calvinistas começaram a brigar entre si sobre a questão do chamado geral para a salvação? E aí eles, para tentar explicar por que a necessidade do chamado geral da salvação e também o porquê mesmo uma pessoa não sendo crente, ela recebe favores de Deus, né? Bênçãos. Né? Jesus disse que a chuva cai sobre o terreno de justos e ímpios. Jesus disse que o sol se levanta sobre a cabeça de justos e de ímpios. Né? O ímpio também pode gerar filhos, que é uma bênção. Né? Então, eles cunharam o termo graça comum. Graça comum. Né? E disseram que existem, então, dois tipos de graça. Uma graça que é comum e outra que não é comum. A que é comum é essa que Deus derrama sobre justos e ímpios por igual. E a que não é comum é a para salvação. Deus só dá alguns pouquinhos que ele determinou de antemão. E ela se manifesta de forma irresistível sobre a vida da pessoa fazendo a vir a Cristo. Enquanto nós entendemos à luz da Bíblia que não existe essa diferença, essa distinção. A graça de Deus é uma só. Ela sempre tem intenção salvífica.
As dádivas que Deus concede, a misericórdia de Deus manifestada em relação ao ímpio, é Deus, em sua generosidade, permitindo ao ímpio que ele tenha isso, para que ele se sensibilize para as coisas de Deus, porque a própria criação, ela aponta para Deus. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1? De maneira que nós não somos inexcusáveis, não é verdade? Então, a graça de Deus é uma só. Ela sempre tem a intenção salvadora. A graça salvadora de Deus, ela é comum. Ela é comum. Eu não acho tão problemático haver irmãos arminianos que defendem a graça comum e a graça salvadora, essa distinção dentro da graça. Eu não acho problemático. Acho problemático, obviamente, aquilo que irmãos calvinistas fazem, de dizer que essa graça distinta é comum e a graça salvadora não é comum. Né? A minha compreensão é a de muitos irmãos arminianos, né? Ainda mais depois de estudar a origem dessa discussão da graça sobre a graça comum. Né? Você vê ela sendo ventilada alguns séculos antes, entre os calvinistas, mas foi ali no final do século XIX, início do século XX, que a coisa realmente foi gestada e se cristalizou. Né? Final do século XIX começaram as discussões, início do século XX já tinha sido cristalizado entre os calvinistas isso, essa questão da graça comum diferenciada da graça salvífica. Eu, particularmente, entendo que a graça é uma só. E ela é sempre comum. Ela é comum. Ela é comum. A graça tem a intenção de salvar. Mas eu não vejo problemas de irmãos que, de repente, veem uma distinção aí dentro da graça, contanto que a graça sempre seja comum. Amém? O que é que diz Tito capítulo 2, versículo 11? A graça salvadora de Deus se há manifestado sobre todos os homens. O que é que diz João capítulo 1, versículo 9? Que Jesus é a luz que alumia somente alguns seres humanos? Não, que alumia, que ilumina todos os homens. E para que não fique dúvida ao que se refere o termo todos os homens, o texto bíblico é completado da seguinte forma pelo apóstolo João: todos os homens que vêm ao mundo. Que vêm ao mundo. Enfim. Então, essa graça, ela é comum, a graça salvadora, a graça precedente é um fato, por causa da corrupção do gênero humano, da impossibilidade do ser humano vir a Deus por si mesmo. Ele precisa antes ser convencido pelo Espírito Santo. Ninguém veio a Jesus porque, por si mesmo, teve a ideia, o insight, a percepção de que precisava de Deus e resolveu vir para Deus. Não, ele veio por causa de uma ação do Espírito Santo no seu coração. Ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo e veio. Ninguém pode ser convertido se não foi antes convencido. Sendo que você pode ser convencido e não ser convertido. Entendem? Ninguém pode ser convertido se não foi antes convencido. Mas você pode ser convencido e não ser convertido. Mas para ser convertido, você tem que ser convencido antes. E quem opera isso é o Espírito Santo de Deus. Como está escrito em João capítulo 16, foi Jesus que falou isso. Afinal de contas, é o Espírito Santo que opera tudo que diz respeito ao processo de salvação. Seja essa fase preparatória, que é a preveniência da graça, a precedência da graça, a graça preveniente, até o processo final da salvação. Até a fase final do processo de salvação, melhor dizendo. Okay? É o Espírito Santo de Deus, né, que opera, que aplica a obra de Cristo em nós também que opera a santificação e nos auxilia, nos sustenta. Né? É o Espírito Santo de Deus, que vai também operar essa glorificação em nós, né? A ressurreição do corpo, a glorificação. Paulo fala sobre isso quando fala da redenção do nosso corpo lá em Romanos capítulo 8. Né? Ele vai falar das primícias do Espírito, vai falar sobre esse trabalho do Espírito, enfim. As primícias do Espírito em nós, hoje, em relação àquilo que nós vamos receber mais à frente, entre essas coisas está a glorificação, isso está em Romanos 8, isso está em Coríntios também. Efésios, se não me engano, também Paulo menciona isso lateralmente.
Mas vamos lá. Então, essa graça ela é comum e ela pode ser resistida. Ela pode ser resistida. Jesus disse, lamentando sobre Jerusalém, seu célebre lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo da minha proteção, do meu cuidado, como a galinha junta os pintinhos seus. Mas isso não aconteceu. Eu quis te abrigar, te agasalhar em mim. Mas isso não aconteceu. Não porque eu não quis, mas porque tu não quisestes. Veja, ele quis. Ele diz, eu quis. Mas não aconteceu porque tu não quisestes. Em Lucas, nós encontramos uma referência ao propósito de Deus para os fariseus que foi rejeitado por eles. Lucas fala, Jesus diz isso, que eles estavam rejeitando, Lucas fala que eles estavam rejeitando o propósito de Deus para eles. Deus tinha algo para eles, mas eles não queriam. Lá em Atos, por ocasião do apedrejamento de Estevão, no final daquela narrativa, que termina falando sobre o apedrejamento de Estevão, é dito que eles resistiam ao Espírito Santo. O Espírito Santo insistia com eles, mas eles resistiam ao Espírito Santo. O que significa resistir? Significa que havia uma insistência, uma ação insistente, mas havia uma reação negativa a essa ação insistente. Uma resistência. Uma resistência. Enfim, essa graça pode ser resistida. Essa graça pode ser resistida. Então, nós temos esse segundo ponto da resistência da preveniência da graça. Essa graça é comum, essa graça ela pode ser resistida. Há também um texto interessante, deixa eu ler aqui para vocês. Eu não vou encontrar aqui fácil aqui não, mas é um texto em Jeremias, que também é interessante sobre esse assunto. Mas eu já estou aqui muito tempo nesses dois primeiros pontos, então eu vou avançar logo para o terceiro, que a hora está correndo, né? Vamos lá. A gente a gente não tem o propósito também de falar exaustivamente sobre esse assunto, né? Além do que, o vaso é de barro, se não cuidar, quebra, né? Eu estou todos os dias, irmãos, participando de live. Participei sábado, participei domingo, participei segunda, estou participando hoje, essa semana inteira. Então, tem que cuidar um pouquinho, né? Porque isso é você ministrar todo dia mais de uma hora, né? Mais de uma hora, né? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. O terceiro ponto, então, é o da expiação, né? A expiação, nós entendemos que ela não é limitada. A expiação, ela é ilimitada, ou, como eu costumo dizer, gosto muito dessa designação, universal qualificada. Porque ela é suficiente para salvar a todos, e ela foi feita nessa intenção de oferecer salvação a todos, mas ela só se torna eficiente na vida daqueles que creem, daqueles que respondem positivamente ao chamado da graça divina para a salvação. Mas a gente encontra textos da Bíblia que aparentemente sugerem que há uma expiação limitada. A primeira coisa a se dizer sobre isso é que você tem apenas pouco mais de 10 versículos na Bíblia que aparentam sugerir, né, uma expiação limitada. Enquanto você tem mais de 80, cerca de 90 versículos na Bíblia que asseveram, que dão a entender claramente que essa expiação tinha um alcance universal. Né? Um alcance salvífico universal. Né? Então, só por isso, né, a gente tem que dar o braço a torcer de que a Bíblia fala em favor da expiação ilimitada. Porque você não pode fazer com que quase 90 versículos sejam torcidos, esmagados, triturados, para caber naquilo que aparentemente pouco mais de 10 versículos dizem. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, é que quando nós olhamos para esses textos que aparentemente apontam para uma expiação
limitada, nós vemos que, na verdade, eles não apontam de forma alguma para uma expiação limitada. E você não precisa brigar com as palavras, não. Você tem que aceitar aquilo que o texto está dizendo. Ah, mas o texto diz que Jesus morreu pela igreja. O versículo lá diz: Jesus morreu pela igreja. E Jesus não morreu pela igreja? A questão é, Jesus morreu somente pela igreja? Ah, mas o texto lá diz que Jesus morreu pelas ovelhas. E Jesus não morreu pelas ovelhas? Agora a questão é, Jesus morreu somente pelas ovelhas? Você encontra algum desses versículos usando o advérbio somente, apenas, no original mesmo, no texto traduzido no original, não existe. Ah, mas está escrito lá que Jesus morreu pelos crentes. E Jesus não morreu pelos crentes? Agora a questão é, ele morreu apenas pelos crentes? O que que João diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1? O que que ele diz lá? Texto bastante conhecido. Eu sei que os irmãos conhecem o texto bíblico, mas é sempre bom a gente rememorar o texto bíblico, se voltar para ele. Afinal de contas, toda a nossa reflexão, né, ela se desenvolve a partir do texto sagrado. Né? A partir do verso 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e João aqui está escrevendo a crentes. E ele diz, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Né? Aí o calvinista vai dar um nó em pingo d'água, dizendo aqui, não, mas na verdade ele está se dirigindo a alguns crentes. Quando ele fala de todo mundo, está se referindo a crentes de outras partes do mundo. É complicado. É complicado. Essa interpretação daí é você forçar demais o texto sagrado. Ainda mais porque essa carta, além de ser uma carta universal, que era direcionada não para um crente, para uma igreja específica em um determinado lugar, né? Mas para igrejas que estavam sofrendo com problema com os gnósticos libertinos, né? De forma geral, ali naquela região ali da Ásia, enfim, inteira. Né? A própria construção do texto, o que não permite que a gente fale aqui em detalhes, mas a própria construção do texto, desse texto inteiro aí, do final do capítulo 1 até o início do capítulo 2, até chegar nessa passagem aqui, ela demonstra claramente que ele está se referindo aos crentes como um todo. Né? Quando ele diz nossos, propiciação pelos nossos pecados. E quando ele vai falar, mas não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro, está se referindo à humanidade como um todo. Né? Aliás, é importante frisar isso, o termo mundo da Bíblia nunca tem acepção de igreja. O termo mundo na Bíblia pode significar o planeta Terra, pode significar o universo, pode significar o mundo conhecido de então, pode significar um sistema de abrangência mundial, alimentado pelo diabo, que escraviza as pessoas, pode significar também a humanidade como um todo, pode significar uma determinada esfera geográfica de ação, de atuação de uma pessoa, de um grupo, mas mundo na Bíblia nunca aparece em relação à igreja, se referindo à igreja. Não existe essa acepção do termo mundo na Bíblia. Não existe essa acepção, ok? Então, esse já é um problema. Esse já é um problema que nossos irmãos que defendem a expiação limitada têm. Aliás, é muito comum vocês encontrarem calvinistas que creem na expiação ilimitada. Né? E aí eles tentam dar nó em pingo d'água aí para tentar justificar esse terceiro ponto sem discordar com os demais. Porque se você crê numa expiação ilimitada, isso vai bater de frente com o resto de todos os pontos do calvinismo. Né? Isso bate de frente com todo o resto. Né? Mas eles dão ali uma explicação ali para tentar salvar a sua defesa da expiação ilimitada. Por quê? Porque, afinal de contas, eles já conhecem que não dá para defender a expiação ilimitada à luz da Bíblia. Aliás, vou te dizer, a expiação limitada à luz da Bíblia não dá para defender. Aliás, vou dizer mais. O próprio João Calvino, ele terminou a sua vida defendendo a expiação ilimitada. Né? Claro, fazendo também aquela manobra
que é usada por aqueles irmãos que defendem esse posicionamento. Mas ele defendeu isso. Diferentemente do seguidor Teodoro Beza, que manteve aqueles 5 pontos rígidos do calvinismo. Né? Do calvinismo. Então, queridos, temos também o termo muitos. Jesus morreu por muitos. Né? Mas muitos aí não significa todos. Não é isso. É porque no original no grego, você tem a expressão muitos com o sentido de apenas uma parte de um todo. E você também tem uma expressão lá que significa muitos, que é usada nessas passagens às quais estou me referindo, mas não no sentido de uma parte de um todo, mas para se referir a quantidade grande da coisa. Entendeu? O próprio Calvino, inclusive, quando ele trata do texto lá da ceia, quando Jesus diz esse sangue foi derramado por muitos, ele lá no seu comentário que defende o geral e não... Ele vai dizer significado, porque o termo aqui no original é a ideia de muitos, não no sentido de uma parte dentro de um todo, de uma grande parte dentro do todo, mas, na verdade, no sentido de uma grande quantidade. Porque é a humanidade inteira, então fala-se muitos. Né? Quer ver um texto que fica claro isso? Vocês estão me acompanhando com a Bíblia na mão aí, ou pelo menos perto de vocês, a Bíblia perto de vocês? Isso aqui é a Bíblia da minha esposa. Estava aqui perto e estou usando ela aqui. Tem aqui outra Bíblia também, mas eu estou usando ela aqui que estava mais à mão. Né? Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Deixa eu pegar um negócio caído da Bíblia aqui. A partir do verso 12. Vocês encontraram Romanos 5? A partir do verso 12. Paulo diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Bem, aqui está claro que o pecado afetou o mundo todo, né? O mundo, todo mundo. Aí vamos prosseguir aqui na leitura, vamos pular aqui para o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram quantos? Pela ofensa de um morreram quantos? Muitos. Ué? Mas não morreram todos? Por que agora são muitos? Muitos aqui são sentido de todos. Vamos prosseguir? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Muitos aqui têm o mesmo sentido de todos. Assim como o pecado afetou a todos, a obra de Cristo também tem um efeito para todos. Ok? Vamos continuar. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Preste atenção agora. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre quantos seres humanos? Sobre todos os homens, para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre quantos seres humanos? Sobre todos os homens, para a justificação de vida. E olha que ele diz, assim também, como ocorreu ali naquele caso, assim também agora. Sobre todos ali, sobre todos agora. Sobre todos antes, naquela, todos agora, viva de Cristo. Porque eles foram feitos pecadores, muitos foram pecadores. Ué, são muitos ou todos? É muitos com sentido de todos. Prossigamos. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos.
Ok? É muitos com o sentido de todos. Né? Aqui está dizendo, essa justificação é oferecida a todos. Ela é real para todos. Né? Claro, ela só vai se tornar efetiva da vida da pessoa, será que? Mas ela está disponível a todos. Né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça. Então, veja, muitos com sentido de todos. Que é o mesmo caso daquela passagem lá da ceia, quando Jesus disse que ele derramou aquele sangue por muitos. Ok? Não tem como você defender uma expiação limitada. É impossível, à luz do texto bíblico. É impossível. A defesa de uma expiação limitada é uma coisa assim absurda. A pessoa que ainda insiste nisso é uma pessoa que ele simplesmente está brigando com a realidade. Brigando com a realidade. Não há como você sustentar isso. Como eu disse, você tem, inclusive, muitos calvinistas de apenas 4 pontos, não 5 pontos, justamente por causa disso. Mas aí há que a coisa se encaixe com os demais pontos, como eles crentes, fazem uma ginástica ali, quando vão falar dessa universalidade da expiação. Entendeu? Puxa uma interpretação de tal forma que para justificar o restante dos outros pontos, para que não haja um desencaixe. Mas aqueles calvinistas mais rígidos, eles dizem, olha, é absurdo isso, porque é um sistema lógico fechado. E realmente é. O calvinismo é um sistema lógico fechado. Se você quebrar um desses 5 pontos, então tudo mais rui. Enfim, Jesus morreu por todos. Né? Tem um escritor calvinista que escreve livros, inclusive de aconselhamento pastoral, né? Jay Adams. Né? Ele chegou a escrever num livro dele famoso de aconselhamento, ele chegou a escrever, esse livro estava no mercado, o Editorial Evangélico Brasileiro, esqueça agora o nome da obra. Ele chegou a escrever lá que o pastor, o crente, o psicólogo cristão, o pastor, ele não poderia dizer para aquela pessoa, aquele crente que ele estava, aquela pessoa que ele estava ouvindo, que ele estava tratando, que Jesus morreu por ela. Porque ele diz assim, vai que você está conversando com alguém por quem Jesus não morreu. Meu irmão, eu posso sair agora na rua aqui, parar a primeira pessoa que eu nunca vi na minha vida e dizer para ela, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 4º ponto, já estamos chegando ao final. Eu confesso que já estou cansado aqui. É uma maratona de dias seguidos, né, em live. Né? Amanhã eu vou dar um descanso. Eu falei para a pessoa da live da manhã, assim, ó, eu estou chegando cambaleado nessa sequência. Vamos adiar isso aí. Ele não tinha ainda divulgado nas redes sociais. Né? E aí foi adiada para uma outra semana. Né? Outro encaixe na outra semana lá. Para esse varão aqui descansar, até porque amanhã tem dia de gravação também, lá na CPAD, dia de reunião. Eu estou trabalhando no home office, mas amanhã eu vou ter que estar na casa lá. E a reunião é em videoconferência, mas eu vou ter que estar presente lá na casa, nos estúdios, gravando o programa Cristão e o Mundo, né, que eu gravo toda semana. Bem, e assunto tem bastante essa semana para o Cristão e o Mundo. Né? Essa semana foi agitada no Brasil, esses últimos dias. Mas vamos lá. 4º ponto, eleição e predestinação. Que, graças a Deus, muito bem falado nos últimos dias aí, por causa da nossa revista de escola dominical, escrita pelo pastor Douglas Batista, que é meu amigo, homem de Deus. E foi bem escrita ali por ele. Né? Ele segue o nosso livro, porque os irmãos sabem que a doutrina da eleição, né, ela tem um duplo entendimento dentro do arminianismo. Como eu falei, há um grupo minoritário que confunde eleição com predestinação. A mesma coisa que para o calvinista, eleição e predestinação são uma e a mesma coisa, são termos intercambiáveis. Para alguns arminianos também, eles usam os termos de forma intercambiável, mas defendendo a eleição de forma condicional. Já a maioria dos arminianos, já há um longo tempo, defendem a eleição como um termo distinto da predestinação. Eleição é condicional, sim, mas eleição é uma coisa, predestinação é outra. E eu entendo dessa forma também,
olhando a Bíblia. Isso aí não foi porque eu achei que o argumento era mais bonito de um irmão em relação a outro. Não, porque temos bons nomes dos dois lados que defendem essas proposições. Mas é porque, analisando na luz da Bíblia, né, eu percebi que realmente é isso que transparece no texto sagrado. Eleição é uma coisa, predestinação é outra. Eleição é uma coisa, predestinação é outra. Eleição é aquilo que o nome diz. Predestinação também é aquilo que o nome diz. Eleição é o quê? Escolha. É seleção. O termo eleição significa isso. É seleção, é escolha. A grande questão é essa escolha, essa seleção. Que é a seleção o quê? Seleção para a salvação. A seleção é a eleição, essa seleção é uma eleição, é uma seleção para a salvação. A questão é, ela se dá de forma condicional ou de forma incondicional. Nós temos aqui a massa de perdidos, a humanidade inteira. Deus vai salvar alguns, mas ele não quer salvar de forma incondicional. Ele quer salvar de forma condicional. E qual é a forma que ele vai salvar? Vai salvar através de Cristo. Vai falar sobre isso. A eleição condicional e incondicional. É verdade? Ele pode resolver salvar alguns arbitrariamente. Simples, eu resolvi salvar e pronto. Os outros eu não quero oferecer a possibilidade de salvação. Só quero oferecer a possibilidade de salvação, que no caso desses aqui não é simplesmente a possibilidade, mas vai ser uma realidade mesmo, eu vou forçar a ser uma realidade. Eu quero conceder só a esses a salvação. Pronto. Isso aí fere a equanimidade, vamos dizer assim, em Deus. Né? A coerência em Deus. Mas alguém vai dizer assim, mas todos estavam perdidos. Sim, todos estavam perdidos. Mas se você concede a possibilidade de salvação a uns e não concede a possibilidade a outros, tipo apóstolo, simplesmente porque você não quer conceder, como é que pode haver justiça nesse julgamento? Não pode. Né? Além do que, independente da questão lógica, o texto bíblico é claro, a eleição ela se dá de forma condicional. Qual é a condição? A condição para ser selecionado para a salvação é estar em Cristo. E aí é o ponto que eu disse que nós iríamos enfatizar, que a eleição é cristocêntrica. Você só vê a Bíblia falando de eleitos nele, eleitos no amado, eleitos em Cristo. Você não é eleito para estar em Cristo. Você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia dizendo que nós somos eleitos para estar em Cristo. Você vai encontrar a Bíblia dizendo que somos eleitos para a salvação, porque essa seleção é para a salvação. Mas você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que nós somos eleitos para estar em Cristo. Você só vai encontrar a Bíblia afirmando que nós somos eleitos em Cristo. A eleição se dá nele. E o que preciso fazer para estar nele? Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Isso é a doutrina da eleição. A eleição também é corporativa, né? Porque em todas as passagens que aparece o termo, né, se referindo à salvação, o que nós encontramos é ele ser usado para se referir ao coletivo. Né? Na própria Epístola aos Efésios, a igreja é apresentada como uma família, como um prédio, como edifício, né? Um edifício, enfim, como um coletivo. Então, a eleição é corporativa. O termo eleição se refere àquelas pessoas que, como diz Pedro, né, eleitos segundo a presciência de Deus, né, Deus já sabe que vão permanecer. Né? É importante isso, né? É importante frisar isso. O termo eleitos, a igreja eleita, os eleitos se refere àqueles que vão vir para Cristo, respondendo possivelmente ao chamado divino para a salvação, e vão permanecer até o fim. Alguns podem até ter momentos de fraqueza, esfriarem na fé, mas vão permanecer até o fim. Esses aí, Deus, da sua presciência, sabe quem são. Ele que sabe todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem, sabe quem são. Esses são eleitos, são certamente eleitos. Não são aqueles que a gente não sabe se vão terminar eleitos. Né? Esses eleitos de que a Bíblia fala são aqueles que certamente serão eleitos. Nisso a gente concorda com os calvinistas. Calvinistas, você está certo, realmente, se refere àqueles que não vão se perder. Mas a questão eles não vão se perder porque foi determinado? Não.
eles não vão se perder, porque Deus sabe, segundo a presciência de Deus, Deus sabe que eles não vão se perder. Entendeu? E o que é predestinação? Predestinação é aquilo que o nome diz também. A gente não precisa brigar com os termos, não precisa brigar com as palavras. Predestinação é destinar de antemão. Se destinar é destinação, não. Predestinação diz respeito ao propósito de Deus para aqueles que serão salvos. O propósito de Deus para aqueles que serão salvos. E qual é o propósito de Deus para aqueles que serão salvos? Romanos capítulo 8, que fala da predestinação, e Efésios capítulo 1, que fala da predestinação. São os dois capítulos que falam de predestinação na Bíblia. Nos dizem qual é o propósito de Deus para aqueles que serão salvos. O propósito de Deus para aqueles que serão salvos é ser feitos conforme a imagem de Cristo, nos tornarmos filhos por adoção através de Cristo e, consequentemente, cordeiros com Cristo. Amém? Cordeiros com Cristo. Então, queridos, isso é a doutrina da eleição, isso é a doutrina da predestinação. A gente poderia falar ainda muito mais coisa, por exemplo, a doutrina da eleição, ela começa com a eleição de Cristo, né? Depois vem a eleição de Israel, para depois chegar na eleição da igreja. Aí a gente teria que ir para Isaías, teríamos que ir para Deuteronômio, teríamos que ir para várias outras. Não permite, a gente está aqui condensando o assunto, tá? A gente não vai, como disse, falar exaustivamente sobre esse assunto, até absolutamente impossível, né? Não temos como fazer isso, não temos condições físicas de fazer isso, né? Mas, falou alguma coisa, Modé? Eu vi alguém falando aí? Não, senhor. Ah, tá, porque eu tinha ouvido um barulho e pensei que fosse você. Não sei se foi aqui também ou se foi lá fora. Lá fora que eu digo, aqui fora da biblioteca, do escritório onde eu estou, né? Mas vamos lá. Então, a gente já falou de expiação, da eleição, predestinação, corrupção total de número, graça preveniente, agora a segurança da salvação. Sim, a segurança da salvação. Há um ponto importante aqui, irmãos, para frisar. Deixa eu ver se encontra aqui. Não sei se todos os irmãos que nos ouvem são assembleianos, né? Acho que são, né, pastor André? Talvez alguns não sejam, alguns são, outros não. São. Eu acho, pastor, pelos que eu vi, a maioria quase absoluta. Tá. Enfim, nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Que deixou aí consolidado aquilo que a gente historicamente já defendia, né? Desde 2017 ela foi elaborada, né? Aqui você encontra os 5 pontos da mecânica da salvação, né? A única coisa aqui que é distinta é que, claramente, no capítulo que fala sobre, no tópico que fala sobre eleição e predestinação, a nossa declaração de fé, ela deixa entender que ela confunde os termos, usa os termos de forma intercambiável, né? Curiosamente, esse é um posicionamento também, se não me falha a memória, é isso mesmo, de Armínio. O próprio Armínio, ele que antes foi um calvinista rígido, antes de se tornar de mudar de posicionamento, né? Lendo Ramsey, lendo Melanchthon, lendo Stecanos, os arminianos anteriores a ele, né? Como eu disse, o termo arminiano é só um nome que foi dado, porque, por exemplo, tinha muitos arminianos antes de Armínio, né? Ele, por ter vindo desse meio, você percebe na obra dele que ele usa os termos também de forma intercambiável, né? E alguns arminianos fazem isso também, sendo que a maioria hoje não o faz porque entende justamente que existe uma distinção clara entre eleição e predestinação na Bíblia. Mas são dois lados de uma mesma moeda, estão interligados, eleição e predestinação, mas são duas coisas distintas, né? É como se fosse, por exemplo, a nossa substância material, como eu falei. A substância material do ser humano é uma coisa, né? Mas ela é formada de 2 elementos distintos, alma e espírito. Estão conectados entre si, formando essa substância material. Mas elementos distintos, ok? Mas os dois formam a substância material, porque estamos falando de imaterialidade aí, né? Nosso corpo é a substância material. Alma e espírito formam a substância imaterial, não é verdade? Então, eleição e predestinação são duas coisas distintas, mas estão os dois lados de uma mesma moeda, estão interligados. Por quê? Eleição diz respeito à seleção daqueles que serão salvos,
E predestinação diz respeito ao propósito daqueles que serão salvos, os eleitos. Né? Propósito de Deus para os eleitos. Né? Então, na nossa declaração de fé, eu percebo isso. Né? Mas a maioria esmagadora dos irmãos arminianos, eles pensam dessa forma, não só está no meu livro assim. O próprio pastor Douglas Batista, ele ensina dessa forma na nossa revista de escola dominical. Então, esse é um ponto interessante. Né? Então, vamos lá. Segurança da salvação. Né? Assim, só concluindo. Na declaração de fé, a gente encontra a corrupção total do gênero humano, a impossibilidade do crente do ser humano vir por si mesmo a Deus, a necessidade da graça preveniente, a precedência da graça, está clara na nossa declaração de fé. Não somos semi-pelagianos, somos arminianos mesmo. A expiação ilimitada, a eleição condicional, está lá. E a segurança da salvação. Né? É possível perder a salvação? É. Aí é o último ponto da nossa fala. É possível perder a salvação? É. Agora também você não perde de qualquer forma, de qualquer jeito. Né? Facilmente. Porque nós temos dois extremos em relação à doutrina da segurança da salvação. Temos o extremo daqueles que creem, como se diz na expressão popular, uma vez salvo, salvo para sempre. Temos aqueles que creem que é impossível você perder a salvação. Isso é um extremo. E você tem o outro extremo, que é o daqueles que acham que você pode perder a salvação facilmente. Né? São aqueles irmãos que acham que se ele de manhã cedo, se irritou com alguma coisa que aconteceu em casa, falou que não devia, perdeu a salvação. Aí, 2 minutos depois ele ora pedindo perdão a Deus, pronto, voltou para a salvação. Aí, à tarde, na hora do almoço, ele pensou que não devia, pecou. Aí saiu da salvação. 5 minutos depois, ele pediu perdão a Deus. 3, 4, 5 minutos depois, aí voltou para a salvação. Aí, mais lá para o final da tarde, também ele cometeu algum pecado. Aí pediu perdão a Deus minutos depois, voltou para a salvação. Quer dizer, o crente sai e entra e sai da salvação durante o dia várias vezes. Eu estou salvo às 8h53 da manhã, às 8h53 eu saí, quer dizer, eu estava salvo até 8h53, 8h53 saí, às 8h57 voltei para a salvação. Ao 12h18 eu saí da salvação, aí a 12h21 eu voltei para a salvação. Né? Jesus tivesse vindo naqueles 2, 3 minutos, eu tinha perdido a salvação. Quando foi às 18h14, eu estava fora da salvação. Às 18h17, 18h18, 18h19, eu voltei para a salvação. Não é assim. A gente não perde a salvação assim. Né? Há uma diferença aí entre aquele pecado racionalizado, né? e aqueles pecados que são cometidos em momentos de fraqueza, mas eles não são racionalizados. Há uma diferença entre o pecado racionalizado e o não racionalizado. Como assim? Não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. Existe pecado. Né? Sendo que, claramente, há um pecado racionalizado e um pecado não racionalizado. Inclusive, quando a Bíblia vai falar lá em Hebreus, daqueles que são impossibilitados de voltarem depois de ter conhecido a salvação, claramente o texto se refere a pessoas que racionalizaram o pecado. Né? O que é a racionalização do pecado? Né? A racionalização do pecado é o seguinte, né? Vamos abrir a Bíblia aqui primeiro, né? Vamos abrir a Bíblia aqui para explicar melhor isso. Eu prefiro sempre começar pela Bíblia, né? Para explicar alguns pontos assim que às vezes causam confusão entre os irmãos. Então, vamos começar pela Bíblia, a partir do texto bíblico a gente desenvolve a coisa. Primeira Epístola de João. Como eu disse, João estava enfrentando o quê? Os gnósticos libertinos. Né? O João estava enfrentando os gnósticos libertinos. O que ensinava os gnósticos libertinos? Os gnósticos libertinos, eles ensinavam que não importa o que você faça com o corpo, você pode pintar e bordar com o seu corpo,
você não vai perder a sua salvação, porque a sua salvação vem pela gnose, por um conhecimento especial que você recebe, dado além, fruto dos seus esforços, né? Eles também eram elitizados. Ele dizia que essa gnose não era para todos, né? Não era para todos, não estava disponível a todos, mas só um grupo muito, muito específico, muito seleto, né? E aí você vai encontrar o apóstolo Paulo, o apóstolo João, dizendo nessa epístola algumas coisas como: quem é nascido de Deus não peca. O que é nascido de Deus, que é o sentido ali no original, não vive na prática do pecado. Porque os gnósticos achavam que você poderia pintar e bordar, mas você não perderia a salvação, porque a salvação vinha pela gnose. Então não importava o que você fizesse, né? Você tinha um outro grupo gnóstico também, que era o formado por gnósticos ascéticos, né? Que achavam que porque o corpo era mau, não valia nada, então você, para ter melhores experiências, você teria que bater nesse corpo, maltratar esse corpo, né? Submeter ele a algumas situações terríveis para que você aperfeiçoasse o seu espírito. Já o gnóstico libertino, ele também entendia que o corpo não valia nada. Mas ele achava ao contrário, que ele dizia, porque o corpo não vale nada, não importa o que eu faça com ele. E aí ele pintava e bordava, isso não tinha nada a ver com ele. E aí João, isso não tinha nada a ver com a sua salvação, era como cria o gnóstico. E aí João vai dizer, não, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E ele vai dizer também o seguinte, que para ser salvo você não precisa de um conhecimento especial para receber uma gnose, não. Ele disse, já recebemos a unção dele e com a ação dele a gente já sabe tudo que precisa, né? Já tem tudo que precisa para a nossa salvação, né? A unção que recebeste dele permanece em vós. E através dela você sabe das coisas. A unção é o quê? O Espírito Santo. Quando você vem a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar você. Então você não precisa ter uma gnose, uma experiência gnóstica para você ser salvo. Não, você já tem tudo com o Espírito Santo. A unção que recebeste dele permanece em vós. E ele vai dizer também que quem é de Deus não vive afastado do seu irmão, mas ama o seu irmão e está junto com ele. Porque os gnósticos eram elitizados, né? Eles elitizados. Eles se afastavam de algumas pessoas que eles achavam que não teria salvação para eles, porque a salvação era só para alguns poucos. É por isso que ele fala essas coisas lá, na primeira epístola de João. E aí, no capítulo 1, ele vai falar o seguinte, a partir do verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ele aqui está falando de Deus é luz e nele não há treva nenhuma, no sentido especialmente de que Deus, ele não tergiversa, ele não é falso. Deus é verdade. Deus é verdade. Ele está falando mais nesse sentido aqui. Ele vai dizer, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, quem fazia isso? Os gnósticos. Temos comunhão com o absoluto, com Deus. Mas andamos em trevas? Mentimos e não praticamos a verdade. Veja que andar em trevas aqui ser um falso crente, né? Que vive no pecado achando que isso não tem nada demais. E aí ele vai dizer no verso 7, veja que o verso 7 agora, ele vai ficar muito mais claro, diante de toda essa explicação aqui que eu dei introdutória sobre o contexto histórico dessa passagem, desse livro, quando ele vai arrematar dizendo o seguinte, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ora, andar na luz aqui significa o quê? Uma vida perfeita, sem erro, sem falha nenhuma? Não. Porque se andar na luz tivesse significado aqui, esse versículo não teria o menor sentido. Porque ele diz, se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo pecado. Ué, mas eu não cometi nenhum pecado para que precise do sangue de Jesus Cristo purificando meu pecado novamente? Eu não estou andando na luz? Luz não teria esse sentido de perfeição aqui, de vida sem nenhum erro, mas andar na luz aqui não tem esse sentido. Andar na luz aqui se eu sou um crente sincero,
Se eu não sou um falso crente, se eu sou alguém que leva a minha vida cristã a sério, se eu sou um crente de fato, se eu não sou como esses gnósticos, se eu amo o que eu faço, eu tenho comunhão com os outros, porque eu sou de Deus. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu tenho o perdão de Deus à minha disposição, a graça de Deus à minha disposição. E aí ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, também não entre em desespero. Porque vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente de vocês, mas também de todo mundo. Então, o que a gente entende aqui? A gente entende, à luz do texto bíblico, que o perdão de Deus sempre está disponível para aquele que leva a vida cristã a sério, que são crentes de fato, que não estão brincando de ser crentes. E o perdão de Deus não está disponível para a pessoa que está brincando de ser crente, que não está levando a vida cristã a sério. A não ser, claro, que ela se arrependa e comece a levar a sério. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende? Então, se você é um crente que procura viver uma vida de santidade, procura viver na presença de Deus, você não está brincando de ser crente, você está levando a vida cristã a sério, procura desenvolver a sua santificação ali, buscando viver a sua vida na presença de Deus. E você, claro, você é imperfeito, você ainda comete erros, porque quando você aceita Jesus, você não se torna perfeito. Você passa por um processo de aperfeiçoamento durante a sua trajetória de vida cristã, a santificação, não é verdade? E por que santificação? Você foi regenerado, você tem uma nova natureza, mas você ainda tem a velha natureza. Ela não foi abolida. Ela só vai desaparecer quando você partir para a eternidade. Então você ainda tem uma velha natureza que você tem que conviver com ela e tem que crucificar ela. E você tem que viver uma santificação, um processo que é diário. Não é verdade? Você tem dois aspectos da santificação. A santificação posicional, né? Que é quase que um sinônimo da justificação, você é declarado justo, você é declarado santo quando você vem a Cristo, seus pecados perdoados, você hoje está separado para Deus. E você tem a santificação progressiva, que é o sentido mais comum do termo santificação na Bíblia, que é esse processo diário. Né? Esse trabalhar de Deus em nós, esse aperfeiçoamento, esse burilar de Deus em nós. Então, queridos, quando você aceita Jesus, você não se torna perfeito. Você pensa que antes você não tinha. Fato que impedia o teu aperfeiçoamento. Ok? Então, você tem um potencial enorme para desenvolver. Daí a Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação. Né? Então, vamos lá. Então, se você é um cristão que leva a sua vida cristã a sério, está procurando viver uma vida de santidade, e você comete um erro, uma falha, um pecado, nesse teu processo de vida cristã, nessa tua caminhada, nessa trajetória cristã, se Jesus vir naquele momento que você cometeu aquele erro, se você é um cristão assim, verdadeiro, legítimo, Jesus vir. Não importa se não deu tempo de você ainda pedir perdão a Deus, mas se você tivesse tempo ali, você ia pedir perdão a Deus. Se você tivesse mais 1 minuto, 2, 3 minutos, 4, 5, sei lá, você ia pedir perdão a Deus. Mas não deu tempo. Se você morresse naquela hora ali, ou se Jesus vir naquela hora, você vai estar no céu. Você não perde a sua salvação. Agora, se você racionaliza o pecado, é diferente. E o que é pecado racionalizado, pastor Silas? Deixa-me dar um exemplo prático. Adultério é pecado racionalizado? É, pecado racionalizado. Você já ouviu falar de alguém que era santo e 2 minutos depois caiu em adultério? É possível você cair em adultério assim? Está santo e 15 minutos depois você está adulterando? Não. Quando a pessoa adulterou, é fruto de um processo, é verdade. A pessoa foi aos poucos cedendo em seu coração, né? O Espírito Santo foi falando com ele, não faça isso. Ele está passando os limites, está passando, até consumar ali o ato, é verdade. Mas ele já foi racionalizando o pecado. Se Jesus vir nesse momento, a pessoa não tivesse arrependido, porque, lembremos, não importa o tamanho do pecado que a pessoa cometeu, mas se ela se arrepender sinceramente, será salva. Jesus vem e leva a pessoa. Ele morreu, vai para o céu. Não importa. Mas estou falando não nesse caso. A pessoa que não teve tempo de se arrepender, de pedir perdão a Deus, e é uma pessoa que, ao contrário do primeiro caso que eu falei, racionaliza o pecado. Racionaliza o pecado. Mas vamos para outro exemplo, porque geralmente quando a gente vai falar de pecado, a gente vai logo para a área sexual, né? É uma mania nossa, né? Vamos falar de outra coisa que não tem nada a ver com isso aí? Vamos falar de um irmão
se chateou com alguma coisa que foi feita contra ele, se irritou. Em vez de ele tentar seguir aquilo que a Bíblia diz, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque a Bíblia entende que você pode, pelo choque da informação quando chega, o choque do acontecimento, a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo, o natural é o quê? O choque da informação do acontecimento, você se ira, você se irrita. E a Bíblia entende isso e diz, ok, não tem problema, eu entendo. Porém, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, esfriou a cabeça e depois você, página virada. Não leve isso para o dia seguinte. Não leve isso adiante. Mas tem gente não, que o que é que faz? Alimenta aqui no coração. Alimenta. 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 Daqui a pouco ele cria um plano bem elaborado, que tem primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Um plano para destruir a vida daquela pessoa. Cada execução. Isso é um pecado racionalizado? Ele queria dizendo, não faça isso, não faça isso. Mas o que foi que ele fez? Ele insistiu, alimentou aquilo no coração e persistiu naquilo e avançou. Ele não se arrependeu, ele racionalizou, ele avançou com aquilo, a despeito do Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Isso é um pecado racionalizado. Ok? E alguém falou aqui, apostatar da fé, sim. A Bíblia fala de apostasia. Sendo que, geralmente, a gente usa esse termo apostasia para se referir àquela pessoa que se afastou da fé e não volta mais, foi uma coisa radical mesmo. Né? Mas eu entendo, e não só eu, uma penca de expositores bíblicos, que o termo apostasia na Bíblia se refere ao afastar-se da fé de forma geral. Não é só aquele afastar mais radical de que fala lá os escritores hebreus, que é a apostasia sem volta, como é o caso também da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma apostasia sem volta. Essa aí o cara apostata e ele não volta mais. Isso aí se perdeu mesmo, para sempre. Mas o termo também se refere àquela apostasia, vamos dizer, mais comum, apostasia comum. Quando a pessoa se desvia da fé, se afasta da fé, mas ela tem a possibilidade de voltar. Então tem dois tipos de apostasia. Aquela que é a apostasia do coração endurecido, apostasia de casos também como da blasfêmia contra o Espírito Santo, e que não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Aliás, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser cometido por uma pessoa que conhece o Espírito Santo, né? Daí é uma apostasia. Uma pessoa não crente não pode cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é verdade? Então, concluindo, a maioria dos casos de apostasia ou de desvio da fé são casos em que a pessoa pode voltar. Você encontra vários textos na Bíblia que mostram isso, o filho pródigo, né? E outras passagens também. Então é isso, nem 8, nem 80. Nem uma vez salvo, salvo para sempre. Se você aceitou Jesus, você nunca vai se perder. Não tem possibilidade alguma, melhor dizendo, de se perder, não tem possibilidade alguma. Existe a possibilidade, mas também não é fácil assim. Não é fácil assim. A pessoa perder a salvação não é por causa de Deus, porque Deus dá todas as condições para você não perder a salvação. Mas é por causa do próprio ser humano dentro do seu livre-arbítrio. E eu ainda digo mais, irmãos. Não se enganem. Muitos irmãos pensam que o número daqueles que vai se perder entre os crentes vai ser muito grande. Talvez não. Talvez não. Talvez o número de salvos entre os crentes vai ser muito, muito grande. E o número daqueles que vai se perder vai ser menor. E até a gente que a gente nem esperava vai estar lá. Né? Por causa da graça de Deus. E um coração arrependido, Deus não rejeita. Né? Deus não rejeita. Ok? É isso. Bem, irmão André, estamos chegando ao final aí. Parece que tem algumas perguntas aí para responder. Tem um que tem uma pergunta, outro também. Eu vou, pastor Silas, abrir apenas para 3 perguntas. Eu até avisei os irmãos aqui, devido ao cansaço do senhor e o avançado horário também, enfim. Né? A primeira, já aproveitando... Eu agradeço. Eu gostaria de responder a todos, tá?
eu gostaria de responder a todos, mas o vaso é de barro, se não dá quebra. Né? Mas é um Mas barro é isso bom. aí, eu gosto. Inclusive, eu já participei de sessões aí, lugares que eu fui ministrar sobre arminianismo, que logo depois de ministrar, eu passei mais tempo respondendo perguntas do que... E eu gosto de responder, eu tenho o maior prazer em responder. Amém. Mas vamos lá, porque eu estou cansadinho, mas vamos lá, vamos ver. É vaso de barro, mas o barro vamos responder as 3 que você falou. Tá certo. Pastor Teme. Oi, senhor, meu pastor. Teme Lima. Pode ser. Mais uma vez. Pastor, primeiramente, parabéns mais uma vez. É um prazer sempre poder ouvir um erudito, uma pessoa que trabalha em defesa não só da nossa linha de fé, mas principalmente da sã doutrina. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito singular a isso, e nas minhas orações eu tenho pedido a Deus que nós estamos perdendo as nossas referências teológicas, né? Mas, graças a Deus, Deus tem levantado algumas referências. Eu, particularmente, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, eu tenho um apreço pela vossa pessoa. Tanto é que fiz um contato, no PV nós vamos conversar, eu acabei pedindo para ter um contato com o senhor, porque eu espero que o senhor venha me ajudar. É coisa de uns 6 anos eu venho trabalhando numa obra, muita coisa ainda para andar. Não sei se vai chegar aos pés, mas daqui eu tenho tirado muitas coisas. A minha pergunta, na verdade, é quase uma defesa de fé, porque essa é uma obra que eu devo conhecer, extremamente perigosa, mas muito. Qual é o autor? John Dugardin, é um francês. Isso aqui... Eu não me lembro de ter lido essa obra. Eu não me lembro, porque às vezes as obras também, quando os traduzem para o português, eles mudam o título. Eu não me lembro dessa obra, não, mas ela, o irmão estava dizendo, ela é o quê? Ela é muito perigosa. Vamos dizer outra coisa, né? Aqui, entendi. Enfim, depois podemos até falar, ela veio no século XIX, depois foi traduzida, foi retraduzida aí para uma faculdade para poder estudar, enfim, para falar mal da gente. Eu digo, particularmente, que não vou citar nomes, não é nem correto, mas eu tenho um certo problema em considerar alguns calvinistas irmãos. Os bastidores são terríveis, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal, porque andei juntos. Mas, de uma forma que me agradou em demasia, e eu vou aqui biblicamente também entrar, o vosso livro, na página de número 346, né, ele traz uma nota muito importante para mim, quase no centro, né, que ele fala algo muito importante. Lá no centro, quase no centro da página, o senhor, eu acredito que, guiado pelo Espírito,